Vocês repararam que tanto a campanha do Lula como a campanha do Bolsonaro foram construídas para derrotar o Arthur Lira em 2023? Não, mas elas foram, cada uma à sua maneira, porque o Arthur Lira precisa ser derrotado. Só que a grande questão é, ele será derrotado ou ele poderá ser derrotado? Porque o Lira ele adquiriu tantos poderes, pessoal, que ele transformou o cargo da presidência da República em uma espécie de refém do Congresso Nacional. E derrotá-lo não vai ser uma tarefa fácil. Alguns até dizem que o Lula vai conseguir vencer o Arthur Lira. Você concorda com essa afirmação? E mais ainda, você concorda que o Arthur Lira precisa ser derrotado? E também deixe seu like, o seu like é muito importante e claro, se inscreva no canal. E tanto o Lula como o Bolsonaro, eles sabem que o primeiro objetivo que eles vão ter quando eles vencerem, ou independentemente de quem for, até Paulinha Guerreiro, se ela vencer, ela vai ter que derrotar o Arthur Lira. Porque hoje o Lira, ele transformou a presidência da República em uma espécie de refém do Congresso Nacional e do Poder Legislativo. Ele minou os poderes do presidente da República. E não é, pessoal, uma questão de Arthur Lira contra Lula, ou Lira contra Bolsonaro, contra Ciro Gomes. Não. É um choque entre a presidência da República com o Congresso Nacional. Porque o Lira conseguiu fazer com que a pessoa hoje mais importante do nosso país fosse justamente o presidente da Câmara dos Deputados. Porque é ele que tem todos os controles do destino do país, inclusive no destino da presidência da República, com a possibilidade de abertura de impeachment. Então, caso o Poder Executivo não faça aquilo que o Legislativo quer que ele faça, com uma canetada, o presidente da Câmara dos Deputados abre o processo de impeachment e o presidente, ele é empichado. Então, o presidente da República sempre fica com uma espada em cima da sua cabeça. Aí você fala o seguinte, olha, mas isso sempre foi. Olha só o que o Eduardo Cunha fez com a Dilma. E claro, você está perfeitamente correto. Só que hoje tem uma outra questão que é muito, mas muito significativa. O orçamento secreto. Hoje, o Poder Legislativo ele tem o orçamento secreto em mãos. Isso não existia na época que Dilma sofreu impeachment. Caso existia, era muito pequeno. Agora que de fato existe. E com esse domínio sobre o orçamento da União, o Poder Legislativo ele dita os rumos do país, principalmente com o orçamento secreto. E o Lula e o Bolsonaro perceberam isso. Por isso que cada um deles quer derrotar o Arthur Lira, só que o Lira já tem ali os seus planos para colocar no país uma espécie de semi-presidencialismo. Você tem gostado do vídeo? Se você gostou, se inscreva no canal. E como que a campanha do Lula tem tentado enfrentar o Arthur Lira? Fazendo essa grande coligação entre os partidos. O Lula precisa derrotar o Arthur Lira e existe até um número mágico que há ali a previsão da campanha do Lula para formar uma super bancada. A bancada do PT, junto com os outros partidos, né, PSD, MDB e vários outros partidos, principalmente os partidos de esquerda, tem ali a projeção de formarem 290 parlamentares. 290 parlamentares é um número muito robusto. E aí, se você tiver mais 18 parlamentares, 18 votos, você consegue aprovar qualquer PEC. E mais ainda, com 290 parlamentares, você forma o novo presidente da Câmara, porque precisam ali de 250 votos. Então haveria uma conta aí de sobra para derrotar o Arthur Lira. E esse é o plano que o Lula tem colocado em prática para derrotar o Arthur Lira. Fazer composições partidárias, essa super aliança nacional para vencer o Arthur Lira. E é por isso que o apoio do MDB ele é fundamental. E não o MDB fragmentado, mas o MDB como um todo. Porque se não houver o apoio do MDB, vencer o Arthur Lira fica cada vez mais difícil. E mesmo com a vitória do Lula, o Arthur Lira ainda terá um poder imenso para conseguir ser novamente presidente do Senado. Porque ele tem o orçamento secreto. E os parlamentares precisam desses orçamentos secretos, ainda mais já pensando em 2024, porque em 2024 nós vamos ter os pleitos municipais e muitos deputados federais vão querer disputar para serem prefeitos de suas cidades. E aí, via orçamento secreto, eles podem destinar verbas para os seus municípios e assim conseguirem maiores projeções, maiores possibilidades, maiores chances de serem vitoriosos nas suas empreitadas municipais. Por isso que o Lira ainda tem esse trunfo, porque o governo federal não controla o orçamento secreto, mas sim o presidente da Câmara, e Arthur Lira será o presidente da Câmara até janeiro, até fevereiro de 2023. Essa é a grande questão. Você entendeu a jogada? Se você entendeu, coloca nos comentários, coloca aí o seu fora Lira se você quiser e também se inscreva no canal. Essa é a jogada da campanha do Lula. Agora, a campanha do Bolsonaro tem uma outra jogada. A campanha do Lula quer formar 290 parlamentares para poder até se blindar de um impeachment. A campanha do Bolsonaro é diferente.
O Bolsonaro, ele já está comungado com o Centrão e ele sabe que ele vai deixar o Centrão fazer o que quiser no Legislativo. Para ele, tá tudo bom porque eles são aliados mas aliados com faca apontada nas costas do Bolsonaro. Mas o que o Bolsonaro quer fazer? O Bolsonaro, ele teve discussão com a campanha dele, escutando mais o Carluccio ao invés de escutar o Centrão, pela posição de vice. O Centrão, como você bem que sabe, queria a Tereza Cristina como sendo a vice do Bolsonaro, por ser uma mulher, para atrair o público feminino, que é um público que rejeita o Bolsonaro. E já estava tudo certo. Mas o Bolsonaro bateu o pé junto com o Carluccio pelo Walter Braga Neto, um outro general, assim como o Hamilton Mourão. Eu expliquei toda essa história no passado, vou deixar o link aqui no card. E por que o Bolsonaro selecionou o Walter Braga Neto? Porque na cabeça do Bolsonaro, e essa é uma estratégia até interessante, com um militar como vice, ele cria uma barreira de contenção para um possível impeachment. Porque o Bolsonaro acha que ele só não sofreu impeachment agora, de 2018, 2019 até esse momento, por conta do general Mourão. E ele já falou, pô, vocês vão me tirar? O Mourão é muito pior que eu. Vocês querem colocar o Mourão? Ele é muito mais chucro, ele é muito mais burro do que eu. E é isso que o Bolsonaro quer fazer. O Bolsonaro, ele coloca um vice como escudo, porque um vice-general como escudo, porque tem toda uma questão aí da ditadura militar, do regime militar, então a população tem um certo temor em ter um militar como presidente da República. Então ele joga com esse temor com o Walter Braga Neto para evitar assim um processo de impeachment. Então ele fala abertamente na campanha do Bolsonaro que o Walter Braga Neto foi selecionado para evitar que ele sofra o impeachment, porque o presidente da Câmara, caso o Bolsonaro seja vitorioso, será novamente o Arthur Lira. Então perceba que cada um à sua maneira, tanto a campanha do Lula como a campanha do Bolsonaro, querem derrotar o Arthur Lira. Porque não é uma questão pessoal, mas sim uma questão de poderes. O poder executivo precisa se equiparar novamente com o poder legislativo. E hoje, o poder legislativo fez assim no poder executivo. Você concorda com isso? Se você concorda, deixe nos comentários e se inscreva no canal. E qual é, pessoal, a grande jogada que o Arthur Lira tem feito? O Lira sabe que o poder está no dinheiro. Óbvio, quem controla o orçamento da União controla o destino do país e os rumos da nação. E também os rumos das próximas votações, porque aqueles que estão na máquina pública têm muito mais chances de saírem vitoriosos das suas disputas, porque eles têm o dinheiro, eles podem redirecionar verbas, eles conseguem fazer alianças, eles aparecem mais, e por isso o orçamento secreto, no domínio do poder legislativo, ou seja, do Congresso, é tão importante. Só que tem algumas questões aí, né, pessoal, como vocês bem sabem, com relação ao orçamento secreto. O Marcos Loval, ele queria transformar o orçamento secreto em impositivo. Ou seja, o governo federal precisaria pagar em 2023 o orçamento secreto para o legislativo. Só que isso aí foi recuado, uma suposta derrota para o Arthur Lira, como eu já fiz vídeo, eu vou deixar o link aqui no card. Só que a grande questão não foi tão essa. Saiu uma reportagem da Isto é Dinheiro explicando os bastidores dessa votação que derrubou a impositividade do orçamento secreto. O medo do pessoal do Centrão é que com o orçamento secreto impositivo, claro que o governo iria pagar para os seus aliados da base. E aí o que iria acontecer? A base de apoio ao Lula ficaria muito mais poderosa do que a sua oposição. Então, pensando nisso, foi derrubada essa emenda com relação ao orçamento secreto impositivo, mas o Arthur Lira fez uma outra jogada. Qual? Uma das grandes questões do orçamento secreto é que ele é secreto por quê? Porque o nome do parlamentar não aparece. Ele não aparece. Aí falaram assim, não, mas agora nós temos que dar uma certa transparência. Beleza, vamos colocar o nome dos parlamentares expostos. Ótimo. Só que aí eles fizeram uma outra jogada na lei do orçamento. Eles passaram uma parte do orçamento secreto, que é chamada de RP9, para as RP2. Que são as RP2? São as emendas dos ministérios. E essas emendas podem ficar secretas. Então o que acontece? Caso o Lula vença o pleito, ele vai ter que compor com os partidos. E ele pode colocar em um dos ministérios alguém do PL, ou alguém do PP, alguém do Centrão. Vamos supor que seja no Ministério do Trabalho. E aí o presidente da Câmara dos Deputados pode solicitar via esse ministério de alguém aliado partidário a distribuição de emendas secretas para as suas localidades. Essa foi a jogada. E tem uma outra jogada que o Arthur Lira fez, que é o seguinte, olhem só como que foi tudo bem amarrado. O governo federal, o presidente da República, ele pode vetar algumas parcelas do orçamento. Só que o Arthur Lira fez uma costura que colocou 25
pontos ou 25 setores que o governo não pode vetar na canetada. Então, se for solicitado para esses determinados setores essas verbas secretas das RP2, o governo não vai poder vetar. Ou seja, o Arthur Lira fez uma jogada que ele amarrou mais uma vez o poder executivo ao poder legislativo. E aí que está a grande questão. Ele se tornou alguém tão poderoso, o presidente da Câmara dos Deputados hoje ele é a figura mais poderosa do nosso país. E ele não é eleito diretamente. Nós selecionamos, nós votamos nos deputados federais. E eles indiretamente selecionam o presidente da Câmara dos Deputados. Por isso que nós estamos hoje com uma espécie de parlamentarismo. Esse era o objetivo do Arthur Lira, já vinha há um certo tempo e ele conseguiu colocar isso de modo direto. Porque se ele levasse essa discussão para a população, ele seria derrotado. Mas ele conseguiu impor isso no nosso país e tanto o Lula quanto o Bolsonaro ou qualquer pessoa eleita precisará derrotar o Arthur Lira. Mas será que existe essa possibilidade? Será possível derrotar o Arthur Lira com tanto dinheiro e com tanto poder assim? Essa é a questão que nós só vamos saber no ano que vem. E aí, o que você acha disso?